Chegamos na lição de número 3 com o título O Pai Enviou o Filho. É muito importante essa lição, por quê? Porque o Pai enviou o Filho. Mas qual filho? Veja bem, a Bíblia é bem clara em dizer que é o unigênito do Pai. Nossa, mas espera aí, todos nós não somos filhos de Deus? Os anjos também não são filhos de Deus? Sim, mas filhos com letra minúscula, ou seja, nós somos criaturas de Deus, criados por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança. Perdemos esse status ali através do pecado no Jardim do Éden. E Jesus Cristo veio que ele veio nos trazer de volta ao Pai. Então só Jesus é o Filho com letra maiúscula. Nós vamos ver que o texto áureo nosso está dizendo assim, ó: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. 1 João 4:9. Lembre-se também de São João 3,16, que é o texto da Bíblia Sagrada, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em São Mateus capítulo 1, versículo 25, você vai observar que quando Maria está tendo seu bebezinho, que é o Senhor Jesus, a Bíblia diz assim que ela está tendo seu primogênito. Então, quando Jesus nasce, ele é chamado de primogênito da jovem Maria, mas do Pai, né, do Pai Todo-Poderoso Celestial, ele é chamado de unigênito. Agora, verdade prática: o envio do Filho revela o amor do Pai e a perfeita unidade da Trindade no plano da salvação, garantindo a redenção e a adoção dos crentes. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 3, versículo 16, que é o texto que eu vou ler com vocês, né? Também versículo 17, 1 João 4:9 e versículo 10 também, e Gálatas 4, versículo 4 ao 6. Vamos para a nossa introdução. Nossa introdução está dizendo: no plano eterno da redenção, o Pai é quem envia o Filho para salvar o mundo. Esta verdade revelada nas Escrituras manifesta o amor do Pai e reafirma a unidade e a missão da Santíssima Trindade. Nesta lição, veremos como o envio do Filho unigênito de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, revela em profundidade a suprema expressão do amor de Deus, a plenitude do tempo para a redenção e a obra perfeita da Trindade na salvação. Então nós vamos ver que Deus ele vem se revelando, né, aos homens, e agora chegou o momento em que ele envia o seu Filho. Por isso que a Bíblia fala, né, que Jesus é gerado. Por quê? Porque ele agora vai ser gerado no ventre de Maria, ainda que ele sempre existiu, ainda que ele sempre esteve com o Pai. Primeira parte aqui, o envio do Filho e o amor do Pai. No item 1, o amor incondicional do Pai, o envio de Jesus Cristo. O Filho unigênito do Pai é a maior demonstração do amor de Deus ao mundo. Por isso que está escrito, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. João conhecia bem Jesus. João disse: Deus é amor. João começou o seu evangelho dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então João deixou claro: Jesus é Deus. O verbo grego para este amor é ágapo, e o substantivo é ágape. Expressam a natureza essencial de Deus. Então, deixa bem claro, né? João deixou bem claro: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor, Deus é caridade. Então, a pessoa que não ama não conhece a Deus. Agora, continuando, é a busca pelo bem-estar de todos. Então, esse amor, ele busca o bem-estar. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Conforme usado acerca de Deus, manifesta interesse profundo e constante de um ser perfeito para seres completamente indignos. Ensina que o amor de Deus não foi motivado por mérito humano. Ele amou o mundo. Então, esse amor, Deus é amor. Esse amor faz parte da natureza de Deus. E eu não fiz nada para que ele pudesse me amar. É porque ele é amor, ele criou todas as coisas com amor, ele criou todas as coisas para que as coisas corressem todas maravilhosamente bem. Você vê que o universo é perfeito, o universo está em perfeita harmonia. Por exemplo, a Terra, se chegar um pouquinho mais perto do Sol, queima a vegetação, um pouquinho mais longe esfria tudo. O oxigênio, se tiver um pouquinho menos, né, morremos por falta de oxigênio, um pouquinho mais da combustão, a combustão pega fogo, né, combustão espontânea. Então tudo está no seu devido lugar, mas os seres que têm, que podem dizer sim ou não que tem livre-arbítrio, esses seres, os anjos,
tiveram seus problemas, foi mandado caiu por terra, né? Uma terça parte com o seu comandante, e os homens que têm o seu livre-arbítrio, e muitos estão optando em não crer no Senhor Jesus Cristo como o único e o suficiente Salvador. Olha só, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Então, Jesus Cristo não veio para condenar o mundo, ele veio para que o mundo fosse salvo por ele. Mas aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo, é, esse será condenado. Mas por quê? Porque só Jesus pode salvar o homem da perdição eterna. Não há outro caminho. No item 2, a iniciativa soberana de Deus. Desde a eternidade, antes da queda no Éden, Deus traçou um plano de redenção em Cristo. Então Deus nunca foi pego de surpresa, viu? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, antes da fundação do mundo, Deus nos elegeu que em Cristo, ou seja, aquele que crê em Cristo será eleito de Deus. Aquele que vive em Cristo será eleito de Deus. Isso antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Tudo isso através de Jesus. Olha que versículo lindo. E nos predestinou para filhos de adoção. Então, Jesus Cristo, antes que Deus fizesse o mundo, Deus sabia o que ia acontecer e Deus planejou o quê? Resgatar, trazer o homem de volta. Então, ele já predestinou que nós poderíamos o quê? Voltar aos pés do nosso Deus, através de quem? Do Senhor Jesus Cristo. Olha só, nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, nós somos filhos de adoção para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus é perfeito, porque tem até um corinho nosso muito bacana, né, que fala assim: fiz um negócio com Deus, estou muito feliz. Aí qual foi a sociedade? A sociedade que fala, né, no corinho, o corinho é bacana, fala sociedade. Eu entrei com a fé. Aí o corinho brinca assim, ó: ele mesmo que Deus. Ele mesmo que deu. Então eu fiz uma sociedade, entrei com a fé, ele mesmo que deu, e através da sociedade me dá salvação. Ou seja, então, Deus fez tudo. Do que o homem está reclamando? Do que clama o homem, né? Do que o homem está se queixando? E Pedro diz bem certo aqui, ó. Pedro fala assim, ó: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata que fosse resgatada a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido, quer dizer, sempre existiu, né, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Ou seja, ele vem ser manifestado agora, né, nascendo da jovem Maria. No item 3 agora aqui, o envio do Filho e a Trindade. Embora a missão do Filho seja descrita por meio do verbo enviar, né, a ideia aqui é de um presente gracioso de Deus. Então, é um presente que Deus deu à humanidade. Diz assim, ó: nisto está a caridade, o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele nos amou primeiro. E Paulo deixa claro: estando nós ainda mortos nas nossas ofensas e delitos e pecados. Então, em seu amor soberano, o Pai ofereceu sua dádiva mais preciosa, o seu Filho unigênito, para que por ele vivamos. Essa doação não implica hierarquia na Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma natureza divina. A distinção observada é funcional e relacionada ao plano da salvação. Então, o Filho é enviado para realizar a redenção. Essa dinâmica revela a harmonia e unidade da Trindade. Então, a Trindade não tem uma hierarquia, mas tem uma organização. E o próprio Jesus é que delimita dessa forma, né? Que delimita, ele nos dá a maneira correta de nós falarmos. Então, ele fala assim, ó: ide por todo mundo, prega o evangelho, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, né, é que nos fala dessa maneira. Então, por isso nós falamos que o Pai é a primeira pessoa, porque Jesus fala o Pai, depois ele fala o Filho é a segunda pessoa, aí Jesus fala o Espírito Santo. Então, o Pai, ele envia o Senhor Jesus Cristo através da jovem Maria, e Jesus, quando é assunto ao céu, envia o Espírito Santo para cuidar da igreja. Então, é nessa forma que Deus vai se revelando. Por isso que Jesus Cristo colocou desta forma ali, né? Nós chamamos de fórmula batismal. A distinção observada é funcional, acabamos de falar, né? Essa dinâmica revela a harmonia na Trindade, uma única vontade e um único propósito. O envio do Filho é, portanto, uma expressão do amor de Deus. A expressão do amor de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também os elegeu
nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis, né? Toda aquela leitura que eu já fiz com vocês, olha que maravilha. Então ele já nos predestinou. O que é predestinar? Lá no princípio, antes de criar o homem, ele já deixou planejado, predestinado. Quem crê no Filho andará na minha presença. Quem aceitá-lo como único e suficiente Salvador será conduzido pelo Espírito Santo. Então, tudo isso é um plano de salvação feito lá na eternidade, né, pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Parte 2, o Filho e a plenitude dos tempos. No item 1, a preparação histórica e religiosa. O envio de Cristo não foi, então o envio de Cristo, ele não foi improvisado, mas um desígnio eterno, cumprido na plenitude dos tempos. Ou seja, Deus foi se revelando aos homens até que Jesus Cristo vem para nos salvar. Indica que a vinda do Messias se deu no tempo determinado por Deus, o Pai. Então Deus não faz nada fora de tempo. Ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Tanto é que Eclesiastes capítulo 3, Salomão deixou bem claro, né? Há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Então, Deus tem o tempo certo para tudo. A Trindade em perfeita sabedoria e unidade determinou o momento exato para a execução do plano redentor. Historicamente, o domínio romano construiu estradas, rotas comerciais que contribuíram para a disseminação do evangelho. A cultura grega unificou o mundo por meio da sua língua, né, do grego caioné. Então, veja bem, então tinha estradas, tinha um meio geográfico para que se espalhasse o evangelho e tinha uma língua que imperava naquela cultura, que era a língua grega. Então, tudo isso aí, o Senhor já tinha preparado para que Jesus Cristo viesse naquele exato momento, para que o evangelho pudesse ter prosseguimento. Tanto é que um homem, o apóstolo Paulo, ele rodou o mundo inteiro. Imagina, não tinha internet, não tinha telefone celular, e Paulo fez um grande trabalho igual aquele, né? Então Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa. No judaísmo, apesar da rejeição dos líderes do povo, a expectativa messiânica estava elevada. Então, naquele tempo já estava elevada a expectativa messiânica. Tanto é que quando os sábios, né, os magos, né, eles passam por Jerusalém para perguntar sobre o rei que havia nascido, então ali Herodes chama os seus sábios fazem a contabilidade, diz, olha, vai nascer em Belém. E Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Por quê? Porque os sábios já estavam viajando e Jesus Cristo deveria ter na faixa de 1 ano ou 1 ano e pouco. Tá vendo só? No item 2, o filho nascido sob a lei. A Escritura afirma que o filho veio nascido de mulher, nascido sob a lei. A expressão nascido de mulher reafirma que Cristo assumiu nossa forma humana. Ele encarnou e experimentou as fraquezas humanas, exceto o pecado. Cumpriu-se a profecia, dizendo-se, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Então essa profecia se cumpriu em Jesus Cristo, através da jovem Maria, mostrando que sua vinda foi obra soberana de Deus. A declaração nascido sob a lei significa que Jesus cumpriu todas as exigências da lei mosaica. Então, se você fosse colocar ali a lei, os preceitos, os estatutos, os mandamentos, são mais de 600 itens, e historicamente diz que aqui, né, aqueles que mais tentou guardar esses itens, guardou cerca de 300 e alguma coisa, ou 200 e 90 e poucos. E por quê? Porque eles eram apegados aos itens, às regras da lei. Aí vem Jesus, cumpre toda a lei, eles dizem, não guardou o sábado, curou um homem no sábado. Então veja bem, Jesus Cristo veio sob a lei, para cumprir a lei, porque nenhum homem poderia também cumprir a lei. A lei é igual um espelho. Você chega no espelho e seu rosto está sujo. A lei te diz, você está errado, você é um pecador, mas a lei não te cura, não te limpa, não te lava. Quem te cura, te limpa e te lava é o sacrifício, o sangue de Jesus. Tanto é que no Antigo Testamento levava o animal, o sangue do animal cobria o pecado. Hoje Jesus Cristo, o sangue dele, não cobre o pecado, mas faz o quê? Elimina o pecado. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que nasceu sob a lei. Aí Pedro escreve, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Sua vida obediente foi necessária para que pudesse oferecer um sacrifício perfeito. Então o nosso Senhor Jesus Cristo, né, ele oferece um sacrifício perfeito, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente, né, por seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque isso fez ele, uma vez oferecendo-se a si mesmo,
Olha que coisa linda e maravilhosa. Arão, todo santo dia ele me perdoa. Olha quando ele ia entrar para oferecer o sacrifício, perdoa eu primeiro. Depois ia lá para perdoar o povo. Jesus não falou perdoa a mim, não. Jesus falou perdoa o povo. Então Jesus falou assim, ó, né, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Aquela frase serve para todos nós na cruz do Calvário. Item 3, a adoção de filhos. A obra do Filho não apenas trouxe perdão, mas também nos concedeu a posição de filhos adotivos, filhos adotivos. E é interessante falar de filhos adotivos, que Paulo escreve assim, ó, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. É usado aqui o critério da lei romana, como é o critério da lei brasileira hoje. Então, quem adota uma criança hoje, ela se torna filho legítimo da pessoa. E também aquele que adota com o coração, nós chamamos de filho do coração, alguém pergunta, o fulano é como se fosse, não, não é como se fosse, é meu filho, ele é como se fosse seu irmão, não, ele é como se fosse meu irmão, ele é meu irmão. Então, era criterioso a adoção, e Deus está nos adotando através do sacrifício de Jesus Cristo. Cristo é o único filho de Deus por natureza, com letra maiúscula, né? Então ele é o único filho por natureza com letra maiúscula. Deus nunca foi visto por alguém, o filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então significa o quê? No seio do Pai. Jesus Cristo, desde a eternidade, está sentado junto com o Pai no mesmo trono. Quando ele vem e nasce da jovem Maria, ele vence, e quando ele sobe, o Salmo 24 diz que as portas eternas se abrem, e um coro de anjos diz, quem é este que vem entrando? E todo o coro responde, este é o Rei da Glória. Diz, quem é este Rei da Glória? Este é o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa estudar a palavra, né? E os crentes tornam-se filhos por adoção. Então, nós somos filhos por adoção. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, né, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do sangue e da carne, mas nem da vontade nasceu do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Um dia você nasceu da vontade do papai e da mamãe. Hoje, quando você crê em Deus, você nasce da vontade de Deus, você nasce de novo. Por isso que Jesus Cristo falou para Nicodemos, se o homem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Amém? A prática da adoção não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum e bem conhecida entre os gentios. Paulo enfatiza que foi do agrado de Deus inserir no plano da salvação que os salvos fossem adotados como filhos. E o Espírito, diz assim, ó, o Espírito de adoção habita os salvos e clamam, Abba Pai, Abba Pai. Então agora nós temos essa conexão de filho e clamamos, Abba Pai, ou seja, nós clamamos papai, papaizinho. Esse termo aramaico, né? Papai, empregado na interação entre o filho e o pai, indica respeito e confiança. Então agora nós temos um pai, ele nos adotou, ele nos abraça e ele nos trata com muito carinho. É como o pai que tem 10 filhos, né? Antigamente existia muito isso. Aí quando tem o mais novinho lá, o caçula, aí já aprendeu a ser pai, aí brinca um pouquinho mais, ele dá um pouquinho mais de manha, e alguém fala assim, gosta mais do fulano. Não é, gosta todo, naquilo ali ele aprendeu. Deus não, ele sempre foi pai, e sempre nos ama, e sempre nos carrega para nos fazer vencer e estarmos na eternidade com ele. Amém? Essa adoção é intimamente, essa adoção e intimidade é aplicada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo aqui o Espírito Santo aqui nos dá essa certeza, né? O Espírito Santo nos dá essa certeza de que nós somos os seus filhos, somos os seus servos, porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo é que testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Nós temos essa certeza, amém? Parte 3 agora, a Trindade no plano da salvação. No item 1, a vontade do Pai realizada pelo Filho. O Filho veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai. Diz assim, ó, eu desci do céu para fazer, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca. Então ele deixa claro, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. Todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então Deus jamais vai perder alguém. Jamais vai perder alguém. Essa vontade, segundo Cristo, é que nenhum daqueles que o Pai lhe concedeu nesse se perca. A obediência de Jesus é perfeita, revelando plena submissão ao Pai. Ele mesmo testifica, dizendo assim, ó, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então Jesus Cristo nos deu exemplo que de obediência ao Pai.
Essa obediência alcançou clímax na entrega voluntária da sua vida ali na cruz do Calvário. Então Paulo diz assim, ó, sendo obediente até a morte e morte de cruz, por meio de sua vida sem pecado e morte sacrificial, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita. Por quê? Porque se o homem pecou, o homem tinha que ser castigado. Qual é o castigo? Como mereceu? O inferno. Mas o que vai satisfazer a justiça? Alguém comete um crime hoje? Qual é a satisfação daquele que foi prejudicado? É que a pessoa pague pelo seu crime, né? E fique lá o tempo que for necessário. Então nós vamos pagar pelo nosso crime. Mas como nós pagaríamos? Somente com o inferno. Vem Jesus Cristo e aquela morte cruenta, aquela morte tão agonizante, e ele morre em nosso lugar sem ter nenhum pecado. Ele pagou o preço por nós. No item 2, a mediação exclusiva do Filho. O Filho é o único caminho de acesso ao Pai. Diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse acesso exclusivo, porque ele é a revelação plena do Pai. É o único que pode, ele é o único, né, que pode satisfazer a justiça divina. E tem gente hoje que fala, né, eu estou pagando o preço, eu estou não sei o que lá, irmão. Você pode orar, jejuar, você pode orar o dia inteiro, de noite inteira, jejuar o ano inteiro, até morrer de fome. Você não paga nada, Jesus Cristo pagou por nós. Nós vamos orar sim, buscar a Deus, fazer nosso jejum, mas nunca achar que nós somos alguma coisa. Tem crente achando que é alguma coisa. Não, porque eu pago o preço, é porque eu paguei o preço. Não, Jesus pagou o preço. O que cabe a nós é sermos obedientes. A exclusividade da mediação de Cristo está enraizada na Escritura, na estrutura trinitária. O Pai enviou o Filho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E o Espírito Santo testifica do Filho. Diz assim, ó, mas quando vier o Consolador, Jesus Cristo falou, eu vou enviar outro, no grego aquela palavra outro é homo, enviarei outro igual a mim, mas quando vier o Consolador, que deu da parte do Pai, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, olha só, a Santíssima Trindade agindo na salvação. Assim, o caminho para o Pai passa necessariamente pela aceitação do Filho, conforme ensina as Escrituras, porque é um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por que homem? Porque foi ele que nasceu da jovem Maria, assumiu a forma humana para vencer por nós. Desse modo, a salvação ocorre unicamente por meio da fé em Cristo. Olha como é que a Escritura fala, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. No item 3 aqui da última parte, a aplicação da salvação pelo Espírito. O Espírito Santo, chamado de Consolador e Espírito da Verdade, foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito que ilumina a mente para o conhecimento de Deus. Então é o Espírito que faz isso. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então só o Espírito Santo que pode fazer um milagre desse, ensina a verdade. O Espírito Santo ensina a verdade, convence a verdade no coração do homem, regenera os pecadores, sela os que creem, opera a santificação progressiva, porque a santificação é progressiva, cada vez melhorando mais, chegando mais próximo de Deus, né? E assegura a perseverança dos crentes. É Ele que nos ajuda a sermos resilientes. Além disso, o Espírito glorifica o Filho, pois foi enviado para testificar de Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando vier o Consolador, da parte do meu Pai, testificará de mim. Acabei de ler esse versículo, né? Revelando a sua pessoa e obra no coração do homem. O Espírito nunca age independentemente do Filho e do Pai. Sua missão é intrinsecamente a de deixar a glória do Deus triuno, é de exaltar a glória do Deus triuno. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, que vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, Jesus Cristo dizendo, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha que coisa maravilhosa é a atuação da Santíssima Trindade sobre os corações. Aleluia. Vamos para a nossa conclusão e já a nossa conclusão, e também nós vamos fazer aqui o nosso questionário. Conclusão,
O envio do Espírito pelo Pai revela o amor eterno e soberano de Deus e destaca a perfeita unidade da Trindade na obra da salvação. Deus não apenas amou o mundo, mas agiu em favor dele, enviando seu Filho unigênito no tempo certo, na hora certa, para redimir os pecadores. O Filho, em obediência plena, realizou a redenção, e o Espírito Santo, em sua atuação eficaz, aplica a salvação aos corações dos crentes. Amém? Perguntas. Número 1. O que significa afirmar que a iniciativa da salvação é um ato da soberania de Deus? Significa que a salvação começa com a iniciativa amorosa e soberana de Deus e não do ser humano. É claro, sempre Deus, Deus em tudo. Pergunta 2, do ponto de vista histórico, que fatos corroboram que era chegado o momento exato para a execução do plano redentor de Deus para a humanidade? A dominação romana, né, porque a Roma dominava o mundo daquela época, a língua grega, essa língua imperava na época também, e a expectativa messiânica estava grande, porque eles entendiam que naquele tempo ali, tanto é que vieram os sábios lá do Oriente, né, seguindo uma estrela. Por quê? Porque eles também, diante dos seus estudos, né, havia uma revelação de que o rei dos judeus, né, o salvador do mundo, havia já nascido naquela época. Pergunta 3, o que significa a declaração nascido sob a lei? Que Jesus Cristo veio como homem, cumprindo plenamente a lei de Deus, sem transgredir, ou seja, em Cristo é que nós cumprimos toda a lei. Pergunta 4, qual a vontade do Pai realizada pelo Filho? Que todos aqueles que o Pai deu ao Filho recebam a vida eterna e não se percam. Então, Jesus Cristo deixou claro, todo aquele que o Pai me der, esse virá a mim. E todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pergunta 5, porque a mediação entre o ser humano e Deus é um ato de exclusividade do Filho, porque somente Cristo revela plenamente o Pai e oferece sacrifício perfeito, eficaz, perfeito e satisfaz a justiça de Deus. Então, o que é que satisfaz a justiça de Deus? Somente o sacrifício de Cristo. Então, ele é o único mediador, ele é o único que pode nos levar até Deus, nos levar até a eternidade. Amém? Que Deus abençoe você e até a próxima.